Boa noite, conheço os destaques de hoje. Pedonais degradadas preocupam os habitantes de Luanda. O governo provincial deu esclarecimentos sobre a interdição da pedonal da Engevia, onde morreu um homem esta semana. Fundação Ganazenza e Escola Paula Francinete de Portugal assinam um acordo de cooperação nas áreas de educação e intervenção social. Hospital Sanatório de Menong sem aparelho de rastreio da tuberculose há 1 ano. Prémio de jornalismo na UILA de volta 6 anos depois. É quarta-feira, 23 de julho de 2025. Temos o país e o mundo para informar. Bem-vindo ao Melhor da Informação. Angola, boa noite. O mau estado de conservação de várias pedonais em Luanda continua a preocupar a população. Perigo e vítimas mortais, como é o último caso que aconteceu em Viana. O município é apontado como a zona mais crítica e vários episódios são relatados pelos moradores, tendo em conta o estado avançado de degradação das pedonais. O avançado estado de degradação que se encontram algumas pedonais em Luanda preocupa cidadãos que utilizam aquelas estruturas metálicas. Na semana passada, na pedonal da chamada Engevia, caiu de cima a baixo um indivíduo de aparentemente 30 anos de idade por volta das 5 horas da manhã, quando fazia o percurso de casa para a paragem de táxis. Neste caso, o governo provincial de Luanda comunica, entretanto, que a passagem já estava previamente interditada para intervenção. Lando Simão é lutador e presenciou o momento da queda do homem. Foi lá para a volta das 5 horas e 30, ou, se não me engano, e 40. Eu estava a trabalhar e eles estiveram em 5. Eu a trabalhar, era tempo para ir no Benfica, eu retorno do Camama. Ele me mandou parar o táxi porque ele estava muito apressado. Outros conseguiram passar, mas ele caiu, tropeçou, caiu nesse lado aqui, bateu o peito no passeio e partiu o peito, partiu os dedos, partiu também o ombro. Saiu dali até caiu aqui. Morreu no local, ninguém lhe mexeu. Do jeito que ele caiu, é do jeito que os bombeiros vieram ou a ambulância chegaram e do jeito que encontraram e do jeito que levaram. As pedonais da estalagem e da Mamá Gorda, como são chamadas em Viana, são apresentadas como o maior perigo na zona. Moradores e pedestres estão preocupados com o estado avançado das duas estruturas naquela parcela, uma vez que têm causado vários acidentes. Com a estrutura metálica em estado avançado de degradação devido à ferrugem, foram colocados novos pisos na pedonal da estalagem de um lado, mas de outro, no lado oposto, no caso, com o perigo à vista, continua a causar preocupação e medo. Os perigos que causa essa ponte à população é um perigo que causa mortes. Porque uma das vezes que nós ficamos a circular numa ponte não feita, não acabada, pode vir nos provocar muitas consequências em questões de mortes. A ponte, viajamos a arranjar uma parte e a outra parte não está concluída, é sempre um perigo para a população, porque a população passa numa ponte arriscadamente. Depois de acontecer o acidente, onde causou danos de 3 ou de uma senhora morta, atropelada e morta com o seu filho, aqui mesmo depois dessa travessia. Então, a população viu que não havia uma segurança total a atravessar a beira abaixo, então tiveram que romper novamente o espaço vedado para conseguirem atravessar. Essa ponte está péssima. Não está boa a ponte. Imagina ali esses buracos todos que estão aí. Uma senhora vir e de noite entrou no buraco, a perna cortou, tá bom assim? Imagina um doente a vir com ele do outro lado, né? Para ir para baixo, para apanhar o táxi. Chega ali no meio do caminho com a ponte que está estragado, entram no buraco, agora é o doente que estão a levar e eles próprios também tornam doente. Pedestres apelam que se faça a devida requalificação para o bem-estar dos usuários. O apelo que eu deixo ao nosso governo é que prestar mais atenção para o nosso bem-estar da sociedade.
Em nota, o Governo Provincial de Luanda esclarece que, no âmbito da gestão e manutenção das infraestruturas viárias, sob tutela dos órgãos competentes do setor, a escadaria em questão encontrava-se previamente sinalizada e parcialmente interditada ao uso público, devido a limitações de segurança impostas por questões técnicas. De acordo com a nota, relatos de testemunhas narram que o cidadão terá desconsiderado a sinalização existente e, ao tentar utilizar o referido acesso, perdeu o equilíbrio durante a descida, vindo a cair de uma altura considerável, o que resultou em morte imediata. O Governo Provincial de Luanda lamenta profundamente o sucedido, manifesta a sua solidariedade à família enlutada e reitera o compromisso permanente com a segurança dos cidadãos, acompanhando de perto as diligências em curso para o completo esclarecimento dos factos. Reforça igualmente a sua dedicação de articulação institucional com vista à melhoria contínua das condições de uso, fiscalização e sinalização das infraestruturas públicas para evitar situações semelhantes. E a faltarem 2 meses para o começo do ano letivo 2025-2026, alguns encarregados de educação já iniciaram os preparativos para o regresso às aulas. Mas outros... 26. Muitos encarregados de educação alegam que ainda não fizeram as matrículas por conta da possível atualização do preço das propinas face à subida do gasóleo, como é o caso do Estefânio da Costa. Não fizemos as inscrições por causa da atualização dos preços. E as pautas ainda não saíram. Eles falaram que tem que esperar para a atualização dos preços. E também na semana retrasada era a semana das defesas dos finalistas. As inscrições só vão ser realizadas, eles falaram, no final do próximo mês, por causa da subida de preços. O governo angolano autorizou a subida do preço das propinas em até 20% em todas as instituições do ensino público e privado. Mãe de 6 filhos, Sofia José teme que as crianças deixem de estudar por causa desse aumento. Muita carga. Eu, na qualidade de mãe de ter 6 filhos, uma mãe, eu sou negociante, vendo aqui frutas na paragem do Quimbele, eu vou ficar muito subcarregada, porque também não só o táxi que vai subir, mas também o aumento das propinas vão aumentar. Eu quero que da subida do aumento dos táxis, não tem como eles vão se locomover, porque é muita distância e a subida é muito exorbitante. Já o diretor do complexo escolar privado, Gaspar Mateus, acredita que a atualização do preço das propinas prejudica não somente os encarregados de educação, mas também as instituições de ensino. Com este aumento de 20%, vai não só prejudicar os encarregados, também a instituição, porque com este aumento de 20% teremos também que aumentar o subsídio dos professores. Na escola localizada no município do Quilamba, o processo de inscrição já começou, mas a adesão dos encarregados ainda é reduzida. Nós aqui, as matrículas e reconfirmação começam tão logo que terminamos o ano letivo passado, né? Nossos encarregados daqui tenham o problema de simplesmente fazer matrícula na última da hora. Eles vêm mais lá para o fim de agosto, uns chegam mesmo no período de setembro, assim que nós começamos as aulas. Mas aqui já está preparado. Até estamos a preparar, fazer confirmação para os meninos estudar, porque gostamos dessa escola, desde que nos meter na escola aqui no bairro. Gostamos, tem bons professores. O primeiro tem 14 anos, vai fazer a 8ª. O segundo tem 12 anos, vai fazer 4ª, repetiu porque reprovou. Mas o terceiro tem 9 anos, 4ª classe, aprovou para a 4ª. O quarto é o pequeno, tem 4 anos, esse é o primeiro ano que vai estudar. Para quem pretende preparar-se para o ano letivo 2025-2026, atualmente no mercado informal, os preços dos materiais escolares variam de 900 a 1.500 kwanzas. Os cadernos e os livros, dependendo da classe, vão de 3 a 50 mil kwanzas, preço que, segundo alguns encarregados, pode aumentar com a aproximação do ano acadêmico. Os materiais escolares, a minha menina já se encarregou em fazer as compras. O tempo é o tempo que nós, todos os pais, devemos nos preocupar em fazer a compra dos materiais escolares para os nossos filhos, porque daqui a o próximo mês vai aumentar o preço, não sabemos como é que vai. Relembrar que o governo proibiu a venda de materiais escolares até a 4ª classe, por ser de distribuição gratuita, mas este continua a ser comercializado. A Fundação Ganazenza e a Escola Superior de Educação Paula Francinete assinaram um protocolo de cooperação nas áreas de educação e intervenção social.
O acordo reforça a parceria luso-angolana, com foco na formação, partilha de boas práticas e projetos socioeducativos conjuntos. As duas organizações têm vindo a consolidar a sua relação institucional através de diversas colaborações nos últimos anos. Em 2019, as instituições organizaram em conjunto a primeira conferência do ciclo Educar para a Cidadania. Isto aconteceu em Luanda, onde foi abordado o contributo do assistente social, do educador social e do educador de infância para a cidadania, equidade e qualidade de ensino. 2 anos depois, voltaram a cooperar na realização da segunda conferência do mesmo ciclo, dedicada ao tema Intervenção ao nível da dislexia, da sobredotação e do autismo, reforçando a troca de conhecimentos entre especialistas angolanos, brasileiros e portugueses. Para além das conferências, a parceria entre ambas estendeu-se ao plano académico. Destaca-se a realização de um curso de mestrado em Intervenção Socioeducativa na Infância, desenvolvido em colaboração com a Faculdade de Serviço Social da Universidade de Luanda, iniciativa que contribuiu para a formação avançada de profissionais angolanos nas áreas de educação infantil e da intervenção social. O protocolo agora firmado vem formalizar e ampliar esta cooperação, definindo várias ações conjuntas a serem implementadas pelas duas instituições. Entre as iniciativas previstas no acordo estão a partilha de conhecimento e de boas práticas pedagógicas, a coorganização de ações de formação contínua, seminários e conferências, o desenvolvimento de programas e projetos educativos conjuntos, bem como o intercâmbio de especialistas e técnicos entre Angola e Portugal. O protocolo terá duração inicial de 2 anos, automaticamente renovável, sinalizando o compromisso contínuo de ambas as partes em trabalhar em prol de uma educação de qualidade e do desenvolvimento comunitário sustentável. E Menongue vai contar com um novo Tribunal de Comarca. O edifício deve ser entregue ainda este ano, segundo o governador do Cubango, que falava no final da jornada de trabalho à capital da província. O itinerário do governador José Martins começou às 9 horas com a visita às futuras instalações do Tribunal da Comarca de Menongue, no antigo edifício da seguradora 3As, uma infraestrutura que vai garantir melhor desempenho aos oficiais de justiça local. O gestor do Cubango seguiu a caravana para o Hospital Sanatório, que no âmbito do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios foi ampliado e apetrechado. A nova imagem traz consigo um serviço mais humanizado. Durante a visita, o governador interagiu com os doentes. Hoje estava mal, mas agora o nosso hospital está mesmo bonito. Assim, bom atendimento, tem medicamento. Antigamente havia um sofrimento, a pessoa veio mesmo de manhã, sai aqui de tarde, mas hoje em dia estamos a ver que não, a governação está a trabalhar mesmo bem. Por ar mesmo, tipo, as pessoas estão numa festa idos, mas hoje em dia não. Nem a bicha não ouve, só estão os próprios mesmo que estão lá. Só estamos a chamar mesmo nome por nome. Ainda durante a visita, José Martins fez a entrega simbólica da primeira ambulância do Hospital Sanatório de Menongue. A primeira na história da unidade hospitalar, e nos sentimos satisfeitos por causa disso, porque era um handicap na altura, o fardo era enorme. Hoje, com a entrega desse meio de transporte, vai de facto diferenciar o nosso atendimento. Há aqui uma coordenação com as outras unidades hospitalares no que a assistência médica diz respeito, e com falta de transporte era um grande problema. Hoje ultrapassamos essa fase de transportação com a entrega dessa nossa ambulância. Vamos cuidá-la e oferecer os serviços de referência contra referência aos nossos doentes na medida que a unidade necessita. Da agenda de visita às infraestruturas do PIM na capital do Cubango, o primeiro palácio do administrador local e os 4 edifícios que vão beneficiar 64 funcionários do governo provincial. Do edifício das 3As, que vai acomodar os serviços do Tribunal da Comarca de Menongue. A obra em termos de infraestrutura física de reabilitação está concluída, faltam os detalhes de pintura e limpeza geral. Na jornada do Herói Nacional entregarmos esse edifício ao serviço do Tribunal da Comarca de Menongue. Fusão e apetrechamento do Palácio do Administrador Municipal de Menongue. É uma obra que foi iniciada em 2013, paralisada durante esse tempo todo. Nós retomamos em 2024 no âmbito do PIM
e, como conseguiram constatar, as imagens falam por si, que a obra, em termos de estrutura física, estão apenas a terminar os detalhes e o apetrechamento também já recebeu pagamentos, de maneiras que nos tranquiliza aqui, de todas as formas, dizer que temos esse projeto pronto para, em breve espaço de tempo, mas incorporarmos no nosso amplo programa da província do mês do Herói Nacional, entregarmos para a melhor acomodação do senhor administrador municipal de Menongue, capital da nossa província. Finalmente, em termos de infraestruturas, é este projeto da construção dos 4 edifícios aqui na zona do bairro das 45 Casas. É um projeto também que, à semelhança do Palácio do Administrador, começou no mesmo período, 2013, paralisado por razões financeiras. Nós retomamos em 2024, ou seja, no ano passado. Está com um nível de execução que podemos considerar de 16%, porque são 4 edifícios. O primeiro edifício está quase concluído, quando for concluído, podemos calcular em 25%, porque são 4 edifícios. Nos próximos dias, o governador do Cubango tem na sua agenda deslocação aos municípios do Cuxe, Cutato e do Caiundo. Agora vamos falar sobre o abandono do tratamento da tuberculose e a resistência à medicação para a doença. Temos connosco para a conversa a doutora Silvia Pegado, responsável pelos serviços de infecciologia do CETEP. Boa noite, doutora, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Gostava de saber o que é que está na base de tanto abandono do tratamento. O abandono do tratamento da tuberculose é muito frequente no nosso meio e cada doente tem uma explicação. Frequentemente eles abandonam o tratamento alegando alguns efeitos colaterais, alguns falta de possibilidade de ir levantar os medicamentos no hospital e outros mesmo que sentiram-se melhor 2 meses depois, não completam os 6 meses, então causa resistência aos antibacilares, que são o medicamento para tratamento da tuberculose. Quando assim acontece, se voltarem depois de tantos meses fazer a medicação, faz algum efeito ou o corpo começa a resistir? Muitas vezes não, porque nós depois temos que investigar se já há resistência ou não a esse tratamento. Então temos que fazer vários exames, como por exemplo o GenSpert, a cultura, a Mycobacterium tuberculose, para provar se há resistência ou não aos medicamentos da primeira fase, que é o esquema básico. E outra coisa que é muito interessante e preocupante de saber, muitos também alegam que abandonam o tratamento porque não têm condições sociais o bastante para se manter durante os 6 meses da primeira medicação. A medicação para a tuberculose é bastante forte. Exato. E se não se alimentam direito, também podem perecer. A explicação que eles nos dão é que só tomam os medicamentos quando tem comida em casa. Se não tiver comida, não tomam porque vai sentir aqueles efeitos colaterais, a fraqueza e praticamente abandonam. Quem cuida do paciente, qual é a medida que deve tomar? Quem cuida? Logo que estamos diante de um paciente suspeito de tuberculose, nós temos que ter a nossa proteção individual, em primeiro lugar. Depois, temos que investigar com exames laboratoriais de certeza para confirmar o diagnóstico. Só depois temos que iniciar o tratamento. Não devemos iniciar o tratamento da tuberculose, que é muito longo, são 6 meses, para a tuberculose pulmonar e algumas formas de tuberculose extrapulmonar. Por exemplo, a tuberculose meninge, a tuberculose óssea, o tratamento é 1 ano. E se a pessoa não tiver condições para completar o tratamento, e desiste pelo caminho, às vezes já está quase melhor, sente-se melhor e para. Então, o paciente fica internado apenas 15 dias. Depois de 15 dias deixa de ser bacilífero, quer dizer, deixa de ser contagioso. Mas tem mais 5 meses e meio para completar o tratamento. E muitos acham que, se não completar o tratamento, mesmo já me sentindo melhor, não tem problema nenhum. Mas eu recomendo aos nossos pacientes que, se não completarem os 6 meses de tratamento, não vai curar a tuberculose. E a tuberculose é uma doença que tem cura. Só tem cura quando completa os 6 meses de tratamento.
E pode contaminar os demais em casa. Exatamente. E correr o risco de criar a resistência e transmitir já a tuberculose resistente às outras pessoas que nunca tiveram contato com o bacilo da tuberculose. E, de primeira, nós chamamos a resistência primária para quem já teve contato com uma pessoa que já tem tuberculose resistente. Entretanto, há outro problema, doutora. Quem já cumpriu o tratamento e tudo mais, depois acaba por sofrer preconceito, a questão do estigma. O preconceito não é depois do tratamento, é mesmo durante o tratamento. Porque depois do tratamento completo e bem feito, a pessoa fica completamente curada. O paciente sabe que está curado, mas quem lidava com ele antes não sabe que já está curado. Geralmente, o preconceito começa pelos próprios familiares. Logo que sabem que o médico confirmou que tem tuberculose, principalmente a tuberculose pulmonar, eles já querem separar os talheres, já querem separar a louça toda. E nós explicamos que não é dessa forma que se transmite a tuberculose. A tuberculose é transmitida por via aérea, por inalação da bactéria que existe nas gotículas que ficam suspensas no ar. E não tem por que separar as coisas em casa por causa da tuberculose. Nos primeiros 15 dias, se for a fazer um tratamento em ambulatório, tem que ficar com máscara em casa durante 15 dias e depois deixa de ser contagioso, vai à consulta, faz novamente o exame e já dá negativo, mas não quer dizer que está curado. Tem que completar os 6 meses. Essa informação, essa recomendação que demos a todos os pacientes tem em alta. Doutora, eu vou agradecer, sei que está a participar do congresso do CETEP, que vai arrancar já na segunda-feira. Toda a sorte do mundo. Quinta-feira, obrigada. Obrigada, doutora. Okay. E o Hospital Sanatório de Menongue está sem o aparelho GeneXpert há 1 ano. O equipamento é de extrema importância no controlo da resistência da estirpe de pacientes que retornam com o tratamento da tuberculose depois de o abandonarem. A falta desse equipamento obriga a equipa médica do Hospital Sanatório de Menongue a encaminhar os pacientes para as vizinhas províncias do Bié e Huambo. O diretor do hospital, Lucas Macaia, avança que a avaria é grave e que estão na lista de espera 38 pacientes. De multiresistência. Nós temos doentes que abandonam o tratamento numa das fases do mesmo. E então o protocolo estabelece que esses doentes que fazem esse abandono mais de 30 a 60 dias devem passar para o GeneXpert para confirmar a resistência da estirpe. Não temos cartuchos nesse momento, o Ministério da Saúde também não dispõe. Aliás, recebemos os últimos cartuchos no mês passado e nos debatemos agora com a questão da manutenção do mesmo aparelho de GeneXpert. Estamos a fazer os contactos com a empresa responsável por essa manutenção. Já estamos quase 1 ano com ele está avariado. Ele tem uma avaria muito grave, que precisa de facto fazer até substituições de alguns acessórios. Um assunto que já é do domínio do governo provincial, diz o governador José Martins. Nós hoje vale primeiro referir que temos melhoria na prestação de serviço dessa unidade, porquanto ontem não existia um serviço diferenciado entre análises clínicas e análises de especialidade, ou seja, de bioquímica naquela unidade. Sendo um hospital de efeito contagioso, tínhamos que ter estas duas componentes a funcionar. Este aparelho de GeneXpert que nós recebemos na altura da Covid-19 são aparelhos especializados que só o Ministério da Saúde, por via do programa próprio, é que aloca às províncias. Este aparelho avariou e nós estamos a trabalhar constantemente com o Ministério da Saúde de maneiras que possamos ter esse equipamento recuperado e servir melhor os aspectos do diagnóstico para que os nossos médicos possam melhor também medicar os pacientes que acorrem a esses serviços da nossa província. Lucas Macaia avança que a unidade sanitária acompanha mais de 1000 pacientes com tuberculose e que as obras de requalificação por que passou o hospital vai permitir uma prestação melhor de serviço. Nesse momento está a acompanhar cerca de 1.760 doentes com tuberculose, dos quais 40 são crianças. E destes ainda temos 38 que estão com tuberculose multiresistente. Nessa altura temos internado 9 doentes.
Não, nós não vamos fugir na capacidade de internamento, mesmo com essas obras. Nesse momento temos uma capacidade de internamento de 20 camas. O que vai acontecer nessa nova obra são as salas de observação. Vai ser diferenciado o atendimento para adultos e crianças, porque até o momento nós não temos a diferenciação de atendimento das pessoas em relação à idade, porque não podemos numa mesma sala atender crianças e adultos, então devemos separar. Esta nova infraestrutura vai oferecer essa diferenciação de atendimento, com salas de observação para 2 consultores que estão incluídos aí e cerca de 4 salas de observação para diferenciar todos esses doentes. Vamos ter aí a sala cética, que são doentes que não têm uma patologia infecto-contagiosa, e os doentes que têm a patologia infecto-contagiosa, quer adultos e crianças. De janeiro a julho, o Hospital Sanatório de Menongue diagnosticou 600 novos casos de tuberculose no Cubango. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu hoje em audiência várias individualidades, com destaque para o diretor sénior da Alta Gestão do Banco Mundial, que falou sobre a revisão da carteira de projetos do Banco Mundial, que já ronda os 5 mil milhões de dólares. Nos últimos anos, o Banco Mundial disponibilizou mais de 4 mil milhões de dólares para apoiar projetos em vários setores em Angola. O diretor sénior para a alta gestão do Banco Mundial, Axel Van Trotzenburg, depois da audiência concedida pelo Presidente da República, João Lourenço, disse que a instituição financeira internacional vai continuar a apoiar o governo angolano de diferentes formas. Durante esse encontro tivemos a oportunidade também de rever a carteira de projetos do governo que estão a ser financiados pelo Banco Mundial. Durante os últimos anos, o engajamento que tem o Banco Mundial com o governo de Angola tem acrescentado, e nós agradecemos a confiança que o governo de Angola tem com o Banco Mundial ao considerar o banco como um parceiro-chave para o desenvolvimento. Também discutimos a possibilidade de continuar a apoiar o governo de diferentes formas e reiteramos o nosso comprometimento, não somente através do investimento, mas também através de trabalho analítico e assistência técnica, e também através do apoio ao setor privado por parte do nosso braço privado da instituição. O tamanho do portfólio de projetos do governo financiados pelo Banco Mundial atingiu quase 5 mil milhões de dólares. A partir do ano 2022, o nosso engajamento por ano é aproximadamente 1.200 milhões de dólares. Nós temos diferentes tipos de engajamentos, incluindo engajamentos na área de garantias, como por exemplo a garantia que o Grupo Banco Mundial está a prestar embaixo do projeto BITA, que eu tive a possibilidade de visitar ontem. Quem também foi recebido em audiência pelo Presidente da República é o Presidente do Conselho da Organização da Aviação Civil Internacional, Salvatore Tsiakitano. À saída da audiência, Salvatore elogiou as políticas do governo angolano no que diz respeito ao desenvolvimento de infraestruturas no setor dos transportes, com destaque para o aeroporto Dr. António Agostinho Neto. O que tratou nesta audiência? Neste encontro, portanto, abordamos a questão que tem a ver com o reconhecimento da minha organização, a Organização Internacional da Aviação Civil, e também do outro lado, o meu colega da ONU Turismo, sobre os progressos que têm-se feito neste país no setor de transporte e turismo. Do meu lado específico, o reconhecimento vem pelo facto de Angola ter desenvolvido novas políticas, também ter se enquadrado aos novos padrões internacionais, bem como desenvolvimento de infraestruturas no setor de transportes. Ontem tive o privilégio de visitar o novo aeroporto internacional de Luanda, aeroporto este que estará plenamente funcional nos próximos dias. Foi um grande prazer ver, digamos, infraestrutura daquela natureza, uma vez que vai ajudar o desenvolvimento do setor do turismo e também o desenvolvimento de negócios. E, por outro lado, também abordamos a questão, de facto, de que nós temos um programa de cooperação com a República de Angola. Este programa em que a ICAO está a apoiar todo o processo que tem a ver com
à operacionalização deste novo aeroporto de Luanda. Apresenta muitas oportunidades em termos de desenvolvimento do setor de transportes aéreos. Portanto, este desenvolvimento deverá acontecer tanto criando conectividades para dentro da África e também fora da África. E um dos elementos bastante importantes é o mercado comum africano de transporte aéreo. Isto é um assunto que já foi decidido pela Cimeira da União Africana e o objetivo principal deste instrumento é a liberalização do mercado. Isto vai facilitar, portanto, o acesso das transportadoras aéreas para mais países. E também aqui há que referir, por exemplo, situações como o novo aeroporto internacional de Angola, isto é o aeroporto Dr. António Agostinho Neto, é um marco importante porque vai transportar cerca de 15 milhões de passageiros por ano. Isto representa com certeza uma grande oportunidade e vai requerer que haja mais empresas. Ainda nesta quarta-feira, o Presidente da República recebeu em audiência o Presidente da Arab Constructors El Assar, uma empresa regional egípcia de construção e contratação. João Lourenço concedeu nesta terça-feira uma entrevista exclusiva à CNN Portugal. Um momento dominado essencialmente pela celebração dos 50 anos da independência nacional, desafios de Angola para o futuro, as relações de cooperação e intercâmbio com outros Estados. A entrevista aconteceu quando faltam poucos dias para a visita do chefe de Estado a Portugal. Focada nos 50 anos de independência nacional, a entrevista foi igualmente dominada por temas que o novo contexto mundial impõe quando faltam poucos dias para a visita do chefe de Estado angolano a Portugal, marcada para 25 e 26 do corrente mês. Tudo começa pelo retrato de Angola de hoje, 50 anos depois. Um país que para o chefe de Estado tem todas as valências associadas ao termo independência. E 50 anos para a história, para a vida de um país não é nada, absolutamente nada. Nós estamos a procurar comemorar esses 50 anos da melhor forma possível, da forma mais efusiva, reconhecendo os feitos, mas reconhecendo também os nossos pontos fracos, que os temos, com certeza. Há um programa de condecorações de figuras, não só de nacionais, incluindo de estrangeiros, que de alguma forma serviram o país ao longo dos 50 anos, ou pouco antes dele, portanto contribuindo para que Angola fosse independente. E isso está a ter um grande impacto. As famílias estão satisfeitas, a sociedade está satisfeita, porque, afinal de contas, o reconhecimento é sempre algo que cai bem. A relação com outros Estados e a forma como Angola é encarada no contexto internacional marcou igualmente o diálogo. E porque o país tem uma ligação forte com os Estados Unidos da América, não teve como escapar ao chefe de Estado a pergunta sobre a relação com a atual administração da Casa Branca. As nossas relações com os Estados Unidos da América continuam boas. Nós até aqui não sentimos nenhuma alteração. Nós realizamos há relativamente pouco tempo aqui em Luanda uma cimeira de negócios entre os Estados Unidos da América e a África, e a mensagem que ouvimos aqui em viva voz da parte americana é que o apoio americano vai continuar. O Presidente da República falou também sobre o que pensa da nova ordem mundial e deixou claro que Angola tem tudo para funcionar como ponto de equilíbrio entre as potências. Angola pode ser, digamos, melhor utilizada, entre aspas, no sentido de falar com todos, porque nós temos essa capacidade, estamos bem com qualquer um deles. Não obstante termos a nossa opinião, por exemplo, com relação à agressão russa à Ucrânia. Portanto, mas mantém boas relações com a Rússia? Mantemos, com certeza. Uma relação de há muitas décadas não se rompe assim de um dia para o outro. O chefe de Estado foi igualmente questionado sobre o que pensa da nova lei de imigração aprovada em Portugal e o efeito que esta pode ter nas relações bilaterais. A resposta foi clara. O Brasil teve a coragem de manifestar já esse mesmo incómodo. Nós até aqui não dissemos nada, mas é evidente que estamos a seguir a evolução da situação com muita atenção.
Os países são soberanos, portanto, têm as suas políticas de imigração. Você só recebe na sua casa quem você quer. Ninguém lhe pode impor que o João tem que ter as portas abertas para aquele que mandar para lá, mesmo sem estar de acordo. Sobre o incômodo, o presidente disse ainda mais. Nós temos, não apenas nós, Angola, temos imigrantes em Portugal, mas até na minha condição hoje de presidente em exercício da União Africana, tenho, de alguma forma, de falar pelos africanos, de uma forma geral. E há bastantes africanos de diferentes nacionalidades que escolheram Portugal como... É nossa obrigação, enquanto Estados-membros da CPLP, incluindo Portugal, tudo fazer para evitar que isso possa vir a acontecer. Portanto, vamos trabalhar todos em conjunto. O papel que Angola tem desempenhado para a manutenção da paz em África foi igualmente abordado na conversa e na qualidade de presidente em exercício da União Africana. O chefe de Estado angolano enumerou alguns dos principais desafios. Em primeiro lugar, precisamos de ter mais coragem a apontar, condenar, digamos, todos aqueles que, enfim, contribuem de forma negativa para a paz e segurança do nosso continente. Agora, na minha presidência da União Africana, nós estamos a, digamos, restabelecer os contactos com eles. Estou-me a referir ao Níger, ao Burkina Faso, ao Mali e à Guiné. Porque entendemos que se cometeram erros ou não, eles não deixam de ser países africanos. E voltamos a falar da província do Cubango. Vamos para lá agora em direto ao encontro da Susana Ângelo, que está em Menongue e vai conversar com o governador José Martins. Susana, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite extensivo também aos nossos telespectadores. É isso mesmo, vamos conversar com o governador José Martins e olhar para o seu plano de governação nos 6 meses desde que assumiu esta província no âmbito da divisão político-administrativa também do nosso país. Recordo que José Martins governou a extinta província do Cuando Cubango por 3 anos, daí também que conhece muito bem o Cubango e vamos já nos próximos minutos conversar mesmo com o gestor desta parcela do nosso país. Senhor governador, durante o seu discurso a 28 de dezembro na institucionalização da província, apresentou 4 pilares para a sua governação, que passa pela valorização do capital humano, também o fomento da agricultura e outros. Como é que estamos em termos de implementação dos 4 pilares que apresentou na altura para o seu plano de governação, passados 6 meses? Muito obrigado. Boa noite, antes de mais, a todos os ouvintes, a todos os telespectadores da rede Girassol. Dizer que são 4 elementos essenciais que nós elegemos como pilares para esta desafiante missão de governarmos a província do Cubango, sendo ela nova, que nasce da divisão político-administrativa. Fomos olhar nestes desafios fundamentais. Primeiro é pelo conhecimento territorial que já temos, que nos remete à necessidade de trabalharmos no desenvolvimento do capital humano ou de formação de quadro de uma maneira geral. De janeiro até agora, nós temos elaborado um programa provincial de formação de quadros que está a ser implementado em 2 vertentes. A primeira vertente é criarmos as condições de bases para que tenhamos mais oferta formativa no 2º ciclo do ensino secundário em todos os municípios da nossa província, quer ensino geral, assim como o técnico profissional.
Neste sentido, nós temos aqui, a nível da cidade capital da nossa província, já montado a escola do magistério secundário para a formação de professores, um internato que vai acomodar mais de 120 alunos, para que isso nos possa permitir retirarmos jovens dos municípios do interior da nossa província, estar aqui em Menongue na formação, para que, terminado, tenhamos condições de ter mais professores na nossa província. Isso já está garantido, de maneiras que o próximo ano letivo teremos condições melhoradas para que o internato dessa instituição funcione em pleno. O outro aspecto é de garantir que nos municípios tenhamos as escolas funcionais, quer do ensino geral como ensino técnico profissional. Por essa razão é que, com os recursos do PIME, construímos um centro de formação técnico-profissional no município do Cuangar. Já foi inaugurado, estamos à espera de um suporte do Ministério da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, para que, por via do INAFOP, possa nos dar uma assistência com meios de especialidade para equiparmos esse centro de formação, que vai ser mais-valia para os jovens da região sul da nossa província, atender os 4 municípios, nomeadamente o próprio Cuangar, o município do Calai, o município do Mavengue e o município do Savate, a norte do Cuangar. A nível, ou seja, no outro módulo da formação de quadro, estamos a dedicar a nossa atenção para a formação do nível superior. Nível superior porque nós hoje temos um déficit muito grande no que diz respeito ao atendimento de saúde, por ausência de médicos nos hospitais dos nossos municípios, alguns porque estão na formação, outros porque foram colocados, mas por razões óbvias já pediram transferência, já não funcionam aqui na nossa província. E nós não podemos continuar assim, e estamos a trabalhar no desafio de melhorar a qualidade de prestação de serviço ao nosso povo. E então decidimos não apenas dependermos do esforço geral que existe no nosso país por via do INAG dar as bolsas de estudo, mas nós mesmos temos um programa de oferecer bolsas de estudo aos jovens da nossa província disponíveis para fazer formação do nível superior na área de medicina, na área das engenharias, engenharia de construção civil, engenharia da eletricidade, assim como a engenharia ambiental. Já desenvolvemos ao longo desses meses contato com as instituições do ensino superior, quer na capital quanto noutras províncias, nomeadamente o Ambo, o Bié e a província da Huila, onde estamos a criar as condições para a assinatura de protocolos de parceria com essas instituições que poderão acolher os estudantes da nossa província, de maneiras que possamos, num curto espaço de tempo, termos aqui quadros locais preparados para serem inseridos no mercado de trabalho e servir melhor as nossas populações. Senhor Governador, muito rapidamente, em relação a outros 2 pilares para a sua governação, que tem a ver com a questão das vias de comunicação, ainda um grande problema aqui para esta região do país, e também o fomento à agricultura. Como é que está a ser implementado esses 2 pilares, muito rapidamente? Estes últimos 2 pilares, nós estamos na senda da continuidade com a implementação do Programa Integrado de Intervenção do município, a construir e a reabilitar infraestruturas para o apoio a todo um conjunto de serviços que devem ser melhorados às nossas populações, por um lado. Por outro, o nosso maior desafio é melhorarmos as infraestruturas viárias para permitir a produção agrícola,
por um lado, por outro também melhorar as condições de transitabilidade das nossas populações. No domínio das infraestruturas ainda, vale dizer que estamos engajados em trabalhar para que nos próximos orçamentos nós possamos resolver um problema que aflige ainda as nossas populações, que tem a ver com o fornecimento da água potável e energia elétrica. É um assunto, Sr. Governador, que nós certamente vamos continuar a acompanhar e trazer também para os nossos telespectadores. Aqui na Santos foi o essencial da nossa conversa com o Governador José Martins, a partir da capital Menongue, província do Cubango. As imagens são de Miguel Cristóvão. Susana Ângelo, boa noite. Boa noite, Susana, e obrigada pelas informações. Nós vamos a uma curta pausa, voltamos daqui a pouco. Até já. De ontem, a data foi criada há mais de 100 anos para valorizar e reconhecer homens e mulheres que atuam nos lares de milhões de famílias. Dados do INSS indicam que estão inscritos mais de 12 mil trabalhadores domésticos no Sistema Nacional de Segurança Social. Em muitos lares, há mãos que limpam, cozinham, cuidam de crianças e idosos, regam plantas e garantem o bem-estar de famílias inteiras. Estas mãos pertencem a trabalhadores domésticos, uma categoria muitas vezes invisibilizada, mas essencial para o funcionamento da sociedade. Que outrora era muito vulgarizado porque era interpretado que são mulheres que padecem de necessidades muito extremas. E nesse contexto, muitos dos patrões não olham ela como um elemento fundamental que vai garantir o ensino aos nossos filhos que ficam em casa. Repare, nós saímos de casa muitas das vezes 6 horas, voltamos 22 horas. Quem é que está lá para passar a educação aos filhos? São as empregadas domésticas. Infelizmente não são muito valorizadas, porém fazem com que nós, aqueles que aderem a esse tipo de profissionais para prestarem serviços, tenhamos uma vida com um tempo mais equilibrado, melhor gerido. Muitas das vezes cuidam dos nossos filhos, da nossa casa, e acabam por ter um papel preponderante naquilo que é a organização da nossa vida doméstica. Tem que ser valorizada como as nossas trabalhadoras de casa, como as babás que cuidam dos nossos bebês, nossos filhos, não só como de casa, como nas creches. O Dia do Trabalhador Doméstico é uma oportunidade para reconhecer a importância social e econômica da categoria e refletir sobre as condições de trabalho. Nós observamos hoje que é da classe de trabalho que é muito mais vulgarizado. Não tem um salário condigno, não tem a garantia da segurança social, muitas delas não têm. Por quê? Porque o Estado não aperta. Muitas não são bem remuneradas, muitas são maltratadas, mas força que caminhem em diante, que também olhem para elas, no INSS, que possam também lhes apoiar na questão do INSS para que elas também consigam, numa vida após laboral, conseguirem receber algum fundo do INSS. Isso é importante, fala-se muito pouco disso. Tanto é que as pessoas que contratam ou solicitam esse tipo de trabalho, deixam a sua intimidade, deixam a sua casa, abrem a porta para a sua casa, para a sua família, para as coisas mais íntimas delas, as coisas que mais afetam a família, essas coisas de casa. Então, eu acho que valorizar essas pessoas, as pessoas que prestam esse tipo de serviço, melhoraria muito também no trabalho que elas prestam. Milhares de trabalhadores domésticos ainda atuam sem contrato formal, sem acesso à segurança social e à cobertura legal mínima. Mas, de acordo com dados do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, estes números têm estado a mudar. Temos atualmente mais de 12 mil trabalhadores domésticos inscritos a contribuir, exatamente por causa da sensibilidade que esse setor representa. Foi aprovado aí há alguns anos para cá um decreto especial que tem uma taxa mais baixa. A nível do trabalho doméstico, o trabalhador contribui com 2%, e ao contrário da taxa de 8% do empregador,
A nível do trabalho doméstico, o empregador contribui com 6. Aqui ficaram algumas palavras de apreço para os trabalhadores domésticos. É muita força, eu sei que essas pessoas passam por muito e por pouco. Eu, em particular, agradeço muito, eu tenho alguém que trabalha para mim. Desculpar, né? Porque muitas vezes nós não demos o devido valor que essas pessoas merecem, mas, porém, são pessoas muito importantes e que continuem, né, a demonstrar esforços e serviços com muita qualidade. E tem comigo para complemento de conversa sobre segurança social de trabalhadores domésticos a chefe do Departamento de Identificação, Concessões e Atendimento do Instituto Nacional de Segurança Social, Conceição de Sousa. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. O porquê deste número ainda vamos considerar irrisório ou nem por isso, dado o universo de trabalhadores domésticos no país? Sim, ainda é muito irrisório. É muito irrisório porque se nós formos reparar a nível do... Só Luanda, imagina quantas empregadas domésticas devemos ter e acredito que não estão inscritas ainda. É um número muito reduzido ainda. E é preocupante para nós, segurança social, né? Porque a pressão depois recai sobre o Estado. A pressão das pessoas que estão a trabalhar nesse momento e que não estão a descontar, depois recai mesmo sobre o Estado. E nós, volta e meia, recebemos trabalhadores, até de outros regimes, né, que vão para lá, que no passado trabalharam e nos descontaram por desconhecimento, alguns, outros mesmo, porque na altura não dedicaram atenção ao assunto. E hoje já estão com uma idade, já não conseguem trabalhar e vão à Segurança Social tentar ver se a Segurança Social atribui algum benefício. Não é possível porque existe a obrigatoriedade do trabalhador descontar para depois poder ter algum benefício. Já agora, como é que é feito o cadastramento e quem deve fazê-lo? O empregador ou o empregado? Bom, a responsabilidade máxima é mesmo do empregador. O empregador, a partir do momento em que admite o trabalhador, no período máximo de 30 dias, deve inscrever e começar a descontar para então depositar na Segurança Social. O desconto é igual a de qualquer funcionário público ou privado? Este regime em particular tem uma particularidade, que é a possibilidade do trabalhador optar, né? Porque existe o regime obrigatório, em que as taxas contributivas são diferentes, é 2% para o trabalhador e 6% para o empregador. Mas existe o alargado também, que é o mesmo que o dos trabalhadores por conta de outrem, que é 3% para o trabalhador e 8% para o empregador. A diferença entre um e outro é precisamente na atribuição dos benefícios. Quem optar pelo regime obrigatório tem direito apenas às prestações por velhice e morte. E quem optar pelo alargado tem as mesmas prestações, incluindo a maternidade, né, que todos os outros trabalhadores têm direito. E quais são os benefícios da modalidade de voluntariamente se inscrever? Os benefícios de se inscrever? Porque o funcionário ou o trabalhador doméstico pode voluntariamente se inscrever, nada o impede de fazer isso. Mas ele está sempre associado ao empregador, sempre. E ele deve, e se eventualmente o trabalhador não prestar atenção ao assunto, o trabalhador deve solicitar ao seu empregador para que o faça. Porque é o papel dele, ele deve exercer o papel de fiscal. É mesmo o trabalhador que deve parar e olhar que eu trabalho, não estou a descontar, e então o que é que se passa? O empregador deve fazer. E se não fizer, ele tem mecanismos próprios para obrigar. Pode ir à Inspeção Geral do Trabalho e até pode levar, em última instância, o empregador a tribunal. Vamos olhar para uma coisa que é muito comum. Grandes empresas, públicas ou privadas,
muitas vezes não descontam, não fazem descontar os seus trabalhadores na Segurança Social, não pagam por anos. Como é que vamos dizer, inocente, incapaz, sem proteção social, funcionário doméstico pode exigir os seus direitos? Um funcionário doméstico? Isso. Pode. Bom, estamos aqui já a dizer, né? Aliás, recentemente o INSS denunciou que muitas empresas públicas e privadas não pagavam a segurança social aos seus trabalhadores por muitos anos. Sim. Grandes empresas. Como cobrar? Uma simples senhora e cobrar a sua patroa? A senhora não me paga, não desconto a meses? Não, mas se a patroa não fizer, ela pode se queixar. Onde se queixar e como chegar Pode lá? Ir à Inspeção Geral do Trabalho, pode ir à área de inspeção do Instituto Nacional de Segurança Social. Nós temos em todos os serviços da Segurança Social, temos a área de inspeção, onde pode denunciar e começar aí a diferença neste regime. Elas trabalham numa área em que nós, Segurança Social, não podemos ir invadir os domicílios, mas podemos levar o assunto à inspeção para que o empregador seja convocado e então ser orientado ou intimado, em último caso, de cumprir com a obrigação que é inscrever e pagar as contribuições, ou garantir que as contribuições do trabalhador sejam pagas. Nós acompanhamos na reportagem da Edna Firmino um número arredondado de 12 mil inscritos, trabalhadores domésticos. Sim. Isto a nível do país. Em relação ao número geral, porque há pouco estava a tentar corrigir, são 12 mil e quanto? São 12.127 trabalhadores domésticos inscritos. Em termos de números, como é que estamos servidos pelo país? Pronto, destes 12 mil, qual é a província que mais... O ranking de províncias que mais contribuem. Bom, Luanda. Luanda é, acho que 80%. 80% dos trabalhadores domésticos estão inscritos estão cá em Luanda. Ok. Eu vou agradecer a senhora a sua presença aqui e esperar que as pessoas possam acorrer à vossa instituição para denúncias e para cadastramento e que esse número se reverta no nosso próximo encontro. Sim, esperemos que sim. Eu, gostaria aqui de aproveitar fazer um apelo, né, para as trabalhadoras domésticas que é bom descontar, são 2% se optar pelo regime obrigatório ou 3% se optar pelo regime alargado. E parece, hoje em dia, as empregadas dizem não, vai reduzir no meu dinheiro. Que já é pouco. Que já é pouco, sim. Mas vai ter no futuro, quando não tiver mais energias para trabalhar, o Estado mensalmente, sem que ela saia de casa, né, para trabalhar mais, vai ter direito à pensão de reforma. A pensão de reforma. Caso. Okay. Doutora Conceição, muito obrigada. Ok, nós é que agradecemos. Pessoas no Mali foram executadas sumariamente pelas tropas malianas em colaboração com o grupo Wagner. A denúncia foi feita pela organização internacional Human Rights Watch através de um relatório publicado recentemente. Veja na página internacional. Através do documento, a Human Rights Watch acusa o exército maliano e o grupo Wagner de serem também responsáveis pelo desaparecimento forçado de pelo menos 81 pessoas, além das mortes de 12 outras que foram sumariamente executadas, de acordo com o site Africa News. As vítimas são de etnia Fula, cuja comunidade é acusada de estar a colaborar com grupos armados islâmicos. Os dados foram registados desde janeiro. Estas execuções decorreram no quadro de operações de contra-insurreição contra grupos armados islâmicos, que visam particularmente o grupo de apoio ao Islão e aos muçulmanos, um grupo ligado à Al-Qaeda. O presidente do Irão, Massoud Pezeshkian, considerou hoje delirantes as declarações do homólogo norte-americano Donald Trump sobre a possibilidade de vir a destruir o programa nuclear iraniano. O presidente iraniano sublinhou que as capacidades nucleares iranianas
estavam na mente dos cientistas e não nas instalações, e garantiu que o Irão vai continuar a enriquecer urânio dentro das regras do direito internacional. Pezeshkian disse que o Irão aceita não ter armas nucleares e que esta é a posição política, religiosa, humanitária e estratégica do país, mas deixou claro que não irá aceitar ameaças ou ditames. O líder do Irão garantiu que as autoridades iranianas estão preparadas para enfrentar um possível reinício da ofensiva militar de Israel, caso o cessar-fogo de 24 de junho seja quebrado. Pezeshkian acusou ainda Israel de estar a esconder as perdas que registrou durante a Guerra dos 12 Dias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu a possibilidade de baixar as tarifas alfandegárias caso os países recebam mais importações norte-americanas, ao mesmo tempo que ameaçou aumentar caso não aceitem. Na rede social Truth Social, Trump disse que abdicaria sempre de pontos tarifários se conseguisse que os grandes países abrissem os mercados aos Estados Unidos. O líder norte-americano, cujo mandato iniciado em janeiro último é marcado por iminentes guerras comerciais, disse que reduziria as tarifas se um país concordasse em abrir o mercado, senão tarifas muito mais duras seriam aplicadas. Trump também celebrou os 2 acordos comerciais com a Indonésia e o Japão, países que abriram completamente e pela primeira vez os mercados aos Estados Unidos, naquilo que considerou ser uma vitória relevante para as empresas dos 3 países, que vão fazer uma fortuna. E já estamos na página desportiva. O treinador dos Palancas Negras, Pedro Gonçalves, divulgou nesta quarta-feira os seus eleitos para o CHAN, que arranca de 2 a 28 de agosto na Tanzânia, Uganda e também no Quênia. A eleição está feita e os melhores o técnico português escolheu. São, no total, 23 jogadores eleitos que rumarão ao Quênia, palco onde realizarão os primeiros jogos da fase final do CHAN. Por outro lado, 5 atletas estarão na reserva em caso de saída por lesão ou transferência de um jogador para o exterior do país. Adilson da Cruz, Neblu, Agostinho Calunga, Jorge Miguel Rui, Anderson Manuel Cunha Lulas, Simão Dianzenza Mabelé, Vítor Nank Vidinho, Afonso João Mafuta, Aguinaldo Matias, Alberto Miguel Além, Bernabé Tomás Beni, Luís Eusébio, Pedro Miguel Meg, Davy Vieira Gilberto, Fernando Costa Fernandinho, João Manha Caporal, Joaquim Paciência Jó, Simone Miranda Lépua e Vanilson Zéu. Ficam também desde já 5 jogadores sinalizados, que são os 5 jogadores, poderemos lhes apelidar de reserva, que fazem parte dos trabalhos até aqui e, portanto, se a qualquer momento houver necessidade, contamos com a disponibilidade deles para integrar a seleção, que são Necessani Simão, Diógenes João, João Moanha Gogoró, Higino Capitango e Kidiamo Zico Vitorino, polaco. Durante a conferência de imprensa, o treinador português ao serviço de Angola adiantou o principal objetivo dos Palancas Negras no CHAN. Desde logo, aquele objetivo que nos propomos é exclusivamente porque nós pensamos sempre em superar os adversários que temos pela frente. E o nosso foco mais não é do que, sabendo nós que temos um jogo com Marrocos, que é bicampeão desta competição, à semelhança da RDC, que estão ambas no nosso grupo, são as únicas seleções bicampeãs desta competição. Mas Marrocos vem, salvo erro, campeão na edição 2018, 2020, foi nas duas, salvo erro, e 2022, como se recordam, não participou, dada aquelas complicações entre Marrocos e a Argélia, e, portanto, sabemos nós da valia da seleção marroquina, mas aquilo que nos propomos é superar a seleção marroquina e, obviamente, partir para a segunda jornada e aí focarmos no jogo com a seleção
queniana. Antes de chegar no palco da competição, a seleção nacional fará um curto estágio na África do Sul, onde defrontará no dia 26 deste mês a equipa do Orlando Pirates e posteriormente contra os Bafana Bafana, seleção da África do Sul. Angola tem estreia agendada para o dia 3 de agosto, diante do Marrocos para a primeira jornada do Grupo A. Esta é a 5ª participação de Angola na prova e a 2ª consecutiva de Pedro Gonçalves. Vamos a mais uma pausa e no regresso o Prémio de Jornalismo na UILA, que volta a ser realizado 6 anos depois. Eu volto a seguir. Até já. Estamos na última parte deste jornal. A partir do dia 1 de outubro, entra em vigor o decreto presidencial que estabelece a faturação digital e a utilização do mecanismo de fatura premiada. A informação foi avançada pela AGT no 2º dia da Feira Internacional de Luanda, onde Horácio Bapolo acompanhou e traz os detalhes. A faturação eletrónica e faturação premiada são 2 serviços inovadores que a AGT apresentou nesta quarta-feira na Feira Internacional de Angola, FILDA 2025, e que entram em vigor daqui a 3 meses, conforme avançou o presidente do Conselho de Administração da AGT, José Leiria. A nossa stand está toda ela feita em papel e papelão para passarmos 2 mensagens essenciais no âmbito desta nova estratégia. Por um lado, a fatura é um documento e, como tal, regra geral, apresenta-se em papel. Dali temos os papelões e os papéis como elemento essencial da nossa stand. Por outro lado, a fatura premiada vai nos trazer prêmios. Por isso, nós também temos aqui um pequeno sorteio, no sentido de as pessoas que visitarem a feira e trouxerem uma fatura, podem apresentar esta fatura aos técnicos da AGT e, com isto, habilitam-se a um pequeno sorteio. Nos próximos dias, a AGT vai criar um meio eletrônico para facilitar inscrições para o concurso. Há diversos bens para premiar, tais como eletrodomésticos e até viaturas. O conceito que nós estamos a desenhar para a fatura premiada tem 2 vertentes. Por um lado, nós deveremos sortear NIFs de contribuintes singulares. Portanto, os nossos números de BIs, que também são NIFs, serão eles sorteados. Este sorteio vai ter como único critério o facto dos NIFs que forem levados a sorteio não terem irregularidade fiscal. Por outro lado, a Administração Geral Tributária reiterou a implementação de um novo sistema para processamento aduaneiro denominado ASE5, com o objetivo de tornar os processos mais simplificados em todo o país. O ASE5, que a princípio deveremos lançar em janeiro do próximo ano, nós vamos poder, através da submissão do processo em sistema, identificar automaticamente, quer com machine learning, quer com a inteligência artificial, eventuais desvios que possam identificar irregularidades no processo de submissão. E com isso, termos também a parte aduaneira mais evoluída do ponto de vista de eficácia e simplificação. A AGT apresenta novo sistema de processamento aduaneiro para facilitar o processo. 6 anos depois, está de volta o Prémio de Jornalismo da UILA, com a atribuição de milhões de kwanzas ao vencedor. O Prémio de Jornalismo da UILA 2025 vai reconhecer e premiar o trabalho dos profissionais da província realizados nos últimos 10 meses, com a gala marcada para o dia 8 de outubro. O vencedor do Prémio de Jornalismo da província da UILA 2025 vai receber 4 milhões de kwanzas. O anúncio foi feito pela organização do evento, que agendou a gala de premiação para o dia 8 de outubro na cidade do Lubango. Estão habilitados à participação todos os jornalistas com carteira válida ou em tratamento e que exercem a sua atividade na UILA, com trabalhos publicados desde outubro do ano passado. Para concorrer ao Prémio Provincial de Jornalismo,
WILA 2025 estarão habilitados todos os jornalistas no exercício da profissão com carteira profissional ou com a carteira em tratamento e devidamente comprovado. Serão avaliados os géneros jornalísticos divulgados entre outubro de 2024, a data da publicação do presente regulamento, em língua portuguesa ou em língua nacional, com os textos produzidos, traduzidos em português, divulgados nos órgãos de comunicação social. Serão igualmente atribuídos 700 mil kwanzas para as categorias de rádio, televisão, imprensa e fotojornalismo, e também um prémio especial sobre matérias relacionadas aos 50 anos da independência nacional. As matérias devem refletir o percurso da província da Huila ao longo dos 50 anos de independência nacional nos domínios da defesa e segurança, do ambiente, da economia, da sociedade, da política, do turismo e cultura e também do desporto e tantos outros que acharem convenientes, mas que estejam enquadrados no desenvolvimento dos 50 anos da independência nacional. Os jornalistas huilanos têm agora os próximos 15 dias para a apresentação dos seus trabalhos concorrentes ao prémio. A presidente do júri garante que será feita uma avaliação rigorosa da qualidade e desempenho dos jornalistas concorrentes. O facto é interessante, mas a forma como for abordado vai cativar ou não o ouvinte, o leitor, o telespectador. Entre duas matérias, digamos, idênticas, produzidas por dois atores diferentes, o que conta é justamente a qualidade, o desempenho do jornalista na elaboração deste material. Está tudo contado por hoje. Já sabe que é um grato prazer tê-lo aí do outro lado e uma enorme satisfação merecer a sua atenção. Fique bem, boa noite.